Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que me possa assistir. Então estamos aqui hoje diante de uma das exposições mais importantes, ou que você deveria tomar mais atenção de todas que já fiz até hoje. Incrível, mas é verdade. Esta aqui é que é a cabala perfeita, né? A manipulação perfeita para quase todas as tragédias da sua vida e da vida da humanidade, né? Das suas prisões, das suas dores. Então o título é O farsante embuste dos supostos nomes do Deus. Como conseguiram esconder de praticamente todos os leitores do livro Bíblia, todos os diferentes alienígenas envolvidos na saga. Como quase conseguiram dissimular essas criaturas no livrinho. Bem simples. Como a maioria das perfeitas manipulações ilusórias, contando com a boa fé dos leitores alienados e com a ignorância dos supostos teólogos. Ou com a complacência, se calhar é mais a propósito. Então, como a corporativa entidade Yahvé e todas as outras entidades apagaram os seus registros desde há muito, ou apagaram por eles, com certeza, não é? Simplesmente como os imensos criminosos de guerra limpam os seus registros, como escapam impunes, bem facilmente, trocando de identidade ou de identidades. Para quem lê o livro Bíblia em português ou em qualquer outra língua que não seja o hebraico, é praticamente impossível de entender, de perceber. Mas no idioma original está nítido. Ali, o Deus da primeira narrativa da criação chama-se Elohim. Ou chamam-se Elohim. Então, se aqui gosta de chamar o Criador, tem que chamar os criadores. Mas não são criadores de absolutamente nada. Quanto muito são os fabricantes que fabricaram este Adão que vocês veem aqui e que se olham ao espelho. Quanto muito. Na segunda história, a que fala de Adão e Eva, o nome dele é outro. Né? É o tal Yahvé, Jeová, que já vamos falar. O texto número 1 chama o suposto Deus de Elohim 35 vezes. O texto seguinte, mas conforme o livrinho que você tem, atenção. O texto seguinte chama de Yah, de Yahvé, de Jeová, de Jeová 11 vezes. E sem jamais voltar a usar a palavra Elohim novamente. Até aí, enfim, até é aceitável, apesar da incoerência, ou não, já lá vamos, da repetição da narrativa. Era a narração plagiada de outros povos, não é? Dos alienígenas geneticistas que fabricaram a raça humana. No caso de Yahvé, de Yah, foi apenas a tentativa de usurpar as qualidades de outro companheiro
porque Jeová não era um geneticista, mas sim um guerreiro. Então lá, né, os maçoretas, né, aqueles que procuraram alterar milhares de termos, de frases, né, para colocar, né, o monoteísmo, o Deus uno, né, tudo no nome daquele Jeová, e que nem era o Deus. Atenção, que esse é outro tema, que nem é o Deus, que eles nem falam em Deus. Falam sim o Elohim de Israel ser o foco de tudo. Ele é que é o Senhor, o dono, o Criador de tudo. Mas claro, não é? Para consolidar a expansão global da sociedade, tinham de encontrar uma forma de consolidar o machista e patriarcal monoteísmo. Portanto, foram lá e colocaram o nome de Jeová numa segunda, posterior fase, né? Porque é várias fases que o livrinho teve. Né? Não foi lá o Moisés que escreveu, não. Também aqui já vamos ver aí. Mas aí então foi introduzida. Primeiro, esse Elohim, esses cientistas, geneticistas moleculares extraterrestres que criaram, fabricaram, melhor dizendo, é mais atual esse termo, fabricaram a atual raça humana, e depois outro fabricou então essa raça adâmica. Por isso é quando o tal, não é, de Caim foge, vai encontrar outros. Não eram outros irmãozinhos que tinham enchido a terra antes dele. Enfim. E isto tudo só para me manter dentro do livrinho, para você entender bem. Tudo no seu livro. Estou a vir buscar nada de fora. Praticamente. Então a forma encontrada foi basicamente a mesma do antigo sincretismo ecuménico de fundir as características e atributos de outros em uma só entidade, como vimos nas outras exposições anteriores, né? Na fusão do Deus, né? O cananeu El, né? Com Baal e Asherá em uma só sociedade, não é? Yahvé depois. Surge então a cabala perfeita, a suprema manipulação, a ilusória farsa dos supostos vários nomes de um só Deus. E quanto muito no livrinho era de um só alienígena, de um só Elohim, e não de um Deus. Então, em português e em praticamente todas as outras traduções do livro Bíblia, não usam os nomes originais no hebraico. Então, Elohim virou Deus, transformou-se em Deus, ou transformaram-nos. Yahvé, Jeová, foi traduzido como Senhor. Conseguem entender como, num passe de mágica, se transformou o que lá estava, aquelas criaturas colonizadoras, no Deus? E a mudança de nome não é uma alteração de mera cosmética. Não, senhor. A maioria dos pesquisadores bíblicos concorda que cada história foi escrita por um ou vários autores. E sempre a alterar, conforme a época. Sempre a atualizar. Então, caro leitor do dito livrinho, faça a experiência
quando ler a palavra Deus, troquem sua mente para Elohim, alienígena geneticista. Há outras características, não eram só isso. Esse até lá está como Refaim, mas isso é outra história. Então, quando ler Senhor, um dos membros da corporativa entidade Yahvé, ou o próprio, em grandes vezes, né? Troquem sua mente por Jeová. Portanto, Deus, Elohim, Senhor, Jeová. Vai realmente começar a enxergar as coisas de outra perspectiva, de outro ângulo. Mas aqui também cabe realçar que em nenhum local do Velho Testamento chamam Deus a Jeová ou a qualquer outra personagem. Os autores dos vários livros sempre falam do Elohim de Israel. Foi na época do imperador Carlos Magno que esta manipulação tomou a forma que temos hoje. Os proto-israelitas, portanto, ainda antes de serem o chamado povo hebraico ou de Israel, né? Os povos que deram origem aos autores do livro Bíblia reverenciavam El, né? O tal Deus Supremo da região onde viviam. E depois já o El, como vimos, já transformou em Jeová, em Yahvé. E então aqui depois temos Elohim, é o plural de El. Então, Yahvé é o nome de um Deus que veio de Edom e de Teimã. Edom ficava onde hoje é o sul da Jordânia e Teimã ficaria um pouco mais afastado na atual Arábia Saudita. Yahvé é uma divindade importada pelos proto-israelitas. Algum povo vindo do sul que venerava um certo Jeová. Misturou-se nos ancestrais dos autores do livro Bíblia. E estas duas siglas, Elohim e Yahvé, foram fundidas em uma única figura pelos homens, fundida pelos homens em uma única figura, justamente aquela que os ocidentais hoje chamam de Deus. E os muçulmanos de Alá. O nome da divindade única do Islão nunca é demais relembrar. É outra variação de El. Então, cito, os chamados de Elohim, que significa em hebraico, arcaico, antigo, aqueles que vieram do céu. Não é o Criador. Não sejam ignorantes, não é o Criador, é os Elohim. Aqueles que vieram do céu. É um plural. Inclusive, no hebraico moderno, o final im corresponde ao plural masculino. Então, os seres humanos foram criados cientificamente a partir da clonagem de uma raça extraterrestre conhecida aqui no livrinho por Elohim. E depois, o tal Adão é outra.
E no livro Bíblia, no seu idioma original, está claramente exposto uma das suas organizações. Então agora vamos aprofundar a exposição dos nomes, que não é vários nomes do mesmo Deus, não é o El Shaddai, o Adonai, o Elohim, o Yahvé, o Elion. Não, são vários, são vários. E aqui vamos falar do Supremo agora. O líder supremo chama-se Elion, ou El Elyon, que em hebraico significa aquele que está em cima, aquele que está em cima em hebraico. É o Anu. É o Anu que deu forma aos Anunnakis. É apenas a cópia do outro povo, de qual veio de lá, não é? O pai dos israelitas e dos ismaelitas e dos muçulmanos, o pai Abraão, veio lá. Então esse ano aqui na Bíblia chama-se Elion. E que na manipuladora versão do atual livrinho surge como Altíssimo. Então, quando ler Altíssimo, é Elion que lá está. E este Elion surge referido em várias ocasiões no livro Bíblia, como por exemplo no livro de Salmos 78, 35. E lembravam-se de Deus, e lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Vejam lá como os maçoretas, né, que quiseram transformar, né, todas estas personagens num só, criaram o monoteísmo desde depois do cativeiro da Babilónia até aos dias de hoje. Vejam lá. E agora vejam bem, é incrível. Vão lá no Google, procurem Bíblia transliterada do hebraico. Vejam, ou vão então ao blog do Evangelho do Caminho, está aí o link na descrição do vídeo. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Pois vão ver lá no hebraico. Basta olhar. E vai, não é, brilhar quando lá virem. Mesmo nada entendendo de hebraico, fica claríssimo o que se quis expor, né? Vão lá ver Elohim e Elion. Pois é, Nuno. Então, mas isso é a forma de chamar o Altíssimo. A escolha é sua. A escolha é sua. Quero permanecer na atual situação, é totalmente livre de o fazer. Quer realmente abrir a sua mente, é também livre. A escolha é sua. E então, a versão como devia ser. E lembravam-se que os Elohim, os alienígenas, geneticistas, ou não, porque há N deles, eram a sua rocha. E lembravam-se que os Elohim eram a sua rocha, os seus alicerces, a sua base de sustentação, a sua origem, os seus criadores, os seus geradores, os seus fabricantes. E Elion, o seu máximo protetor, o seu libertador, o seu salvador. Conseguem ver bem o que é que eles estão aqui a falar? Que este salmista estava a falar?
Pois é, meus caros amigos. Estes são os senhores do mundo. Estes são os senhores, o Deus daquele século e de todos os séculos. São eles que governam tudo. E quando não eles, a descendência que deixaram. E você acha que está nas mãos do Deus. E em outra passagem, também no livro de Salmos 57:2, citam: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Pois vão lá ver no texto que eu deixo aí, né? Vão lá ver. Eu nem me atrevo, né, a pronunciar, né, porque nada sei de hebraico, mas ainda tenho olhos para ver. E está lá novamente. Elohim e Elion. Oh, Nuno, mas isso são dois nomes do mesmo Deus. Quem quer persistir é impossível, nem que falasse até à eternidade. Quem quer, onde já vai? Onde já vão? Então, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Mais uma vez, nada entendendo de hebraico, fica bem visível o que se quis transmitir. Clamarei a Elion e aos Elohim que por mim tudo executam. Estão a ver do que o povo hebraico falava? Não é de nenhum Deus. Acha que todos os impérios babilônico, assírio, babilônico, egípcio, grego, romano, até o inglês, o americano, alguma vez é ó Deus. O Deus está por um contra outros. É tudo entre eles. Eles é que põem e dispõem. E os seus descendentes continuam no poder, conforme a sua linhagem. Em outra passagem, altamente manipulada pelos maçoretas, frequentemente troca os Elohims e os Malaquins, que são os tais anjos, pelas tribos hebraicas. Como os ignorantes do Novo Testamento, né, trocam o povo de Jeová pela igreja. Então aqui Elion surge a distribuir territórios pelos seus subordinados. Quando o Altíssimo, Elion, distribuía as heranças às nações, não é às nações, é aos Elohim, os governantes das nações. Quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, né? Tu és daquele Elohim, tu és daquele. Estabeleceu os termos dos povos consagrados ao seu próprio Elohim, conforme o número dos filhos de Israel. Lá está. Então, é este imbróglio, né? Nojento, estes seres desculpistas. Bem, porque a porção do Senhor, e o que é o Senhor? O que é que eu vos disse? Porque a porção de Jeová é o seu povo, aqueles maltrapilhos do deserto, né? Jacó é a parte da sua herança. Aqui ainda nem Jacó havia, mas não se esqueçam quando é que isto é escrito. Depois, não foi Moisés, foi lá alguns sacerdotes no exílio ou depois do exílio da Babilónia.
é que escreveram isto. Então, porque a porção de Jeová é o seu povo, né? Achou numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou, instruiu e guardou como a menina do seu olho. Matou-os, trucidou-os, torturou-os, mas pronto. História passada, águas passadas, né? Deuteronômio 32, 8 a 10. Então acham, se fosse o Jeová, o Altíssimo, distribuía as heranças às nações, né? E as nações, né? É ao povo, às tribos, né? Aos filhos de Adão. Então, é aos filhos de Adão, é ao mundo, não é às tribos. Mas mesmo fosse aos filhos de Adão, né? Que era as tribos, ou então é os outros, que não são os outros, mas seguindo, né? E ao povo, né? Conforme o número dos filhos de Israel, né? Porque a porção do Senhor, portanto, era o Senhor Jeová que estava, né? O Altíssimo Jeová que estava a distribuir. E depois ficou ele com uma porção. Nuno, então, Jeová é humilde. Não é ganancioso. Ele deu o melhor a todos e ficou lá com o povo no ermo, cheio de uivos, não é? Com os chacais e no deserto, pronto. E vê, olha, mesmo com este povinho ainda vão ser os melhores. Não é fácil. E essa distribuição, ao contrário do escrito, não agradou mesmo nada a Jeová. Uma terra desértica, inóspita, miserável. Que desprezo de Elion para com Yahvé. Não querem lá ver? E foi esse ingrato sentimento de achar que merecia muito mais. Eu mereço muito mais. Aquele que até hoje perturba praticamente todo o planeta. Então esse Senhor dos Exércitos, aí sim, este Jeová urdiu o seu revoltoso plano e com aqueles poucos que lhe calharam na distribuição, mais tarde voltou com um exército e com as suas armas tecnológicas evoluídas grandemente. Trouxe lá do outro lado para aqui. E foi um insensível e sanguinário revolucionário. Não rebelde, revolucionário. Não queria alterar nada, só queria era mais do mesmo. Então, só depois, mais tarde, o seu colega Marduk, né, que herdou Babel, depois chamada de Babilónia, né, de Caldeia, o derrotou inapelavelmente. Até hoje, nunca mais se ouviu falar de Jeová. Mas, claro, a sigla ficou, não é? A corporação faliu, mas alguém, não é, ficou com a marca e até hoje, não é, fez um excelente trabalho. Sim, senhor. Uma marca decrépita que ninguém dava nada por ela e olhem o que ela é hoje, não é? Se calhar, provavelmente, a maior marca do mundo, sem dúvida. Se juntarmos, não é, as suas coleguinhas, não é? Então fica perfeito. Dominam praticamente todo o mundo. E é precisamente essa saga que o livro Bíblia relata. E não qualquer espécie de narrativa do divino absoluto.
Metam isso, afixem. Post-it, né? Aqueles amarelinhos. Colocam aí à vossa frente, definitivamente e inequivocamente, jamais o divino absoluto é mencionado no chamado de Antigo Testamento. Zero. E no Novo temos tempo para isso. Nesse Antigo Testamento é exemplarmente descrito toda a estratégia de Jeová para criar um exército. E só revela realmente o pouco poder que ele realmente possuía. Precisava dos humanos. Dos adõezinhos. Que o pudessem auxiliar a cumprir os seus vingativos e revolucionários planos de expansão e domínio. Persuadiu o ambicioso senhor da guerra, o Warlord, do seu colega rival Marduk, desde a Suméria, e deu início às atrocidades. Pois é. Tantos livros só falam em atrocidades, né? Do Deus bom e justo. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Estão a ver onde é que isto vai? Não. Então, continuemos. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. A Melquisedeque, rei de Salém. E o rei de Sodoma, um dos reis que Abraão tinha ido auxiliar, não é? Onde morava lá o seu sobrinho. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me as minhas pessoas e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até à correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Salve tão somente o que os jovens comerem, e a parte do que toca aos homens comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Gênesis 14, 18 a 24. Qualquer leitor bíblico, não é? Pronto, isto é Jeová, não é? É o Deus, é o Senhor, que esta conversa é toda sobre ele. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hades de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, Abraão, olha para os céus, e conta as estrelas, se as puderes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça.
Onde é que já ouvimos esta frase milhares de vezes, não é? E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Amém, irmão. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Jeová. Atenção o que você está a trazer para a sua casa. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Gênesis 15, 1 a 7. Só um pequenino à parte. Só por este termo caldeia, caldeus, consegue-se notar perfeitamente a época do escrito. Ora, se fosse Moisés que escreveu isto, falava em Babel, não em Caldeia. O Gênesis escrito por Moisés na Babilónia, não é? Ele até morreu na Índia, portanto, até é possível, quem sabe. Então, com o livro, expõe-se o livro, as incoerências ridículas do livro. Continuando, agora recorrendo à versão hebraica, onde tudo fica cristalino. Vocês vão poder então depois lá no blog ou numa Bíblia transliterada, né, ler tudo isto que está aqui em hebraico que eu vos deixei aqui. Mas eu vou diretamente recorrer lá ao texto, né, que até é bem mais fácil, né? A motivação escorre. Então, e Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Elion, mas também era rei. Né? Política e religião unidas numa só. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. O Jesus, lembram-se? Segunda ordem de Melquisedeque. Que é aquele pão e vinho? Estão a ver de onde é que vem a linhagem? O link? Só um pequenino à parte para um futuro não muito longínquo. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era este sacerdote de Elion, do Elohim Elion. E abençoou a Abraão, Melquisedeque, e disse: bendito seja Abraão pelo Elohim Elion, o possuidor dos céus e da terra. E bendito não é o divino absoluto. Você veja lá se me entende. É um líder alienígena que acha que a terra é dele. Ok? E bendito seja o Elohim Elion, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, a Melquisedeque. Então entra outra personagem, o rei de Sodoma. Disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas, né? Os cativos, os prisioneiros de guerra e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor. Já não é o Deus, já não fala do Elohim, fala ao Senhor. Quem é o Senhor? O que é que está lá atrás que falámos? Senhor é Jeová, Yahvé. Levantei a minha mão ao Senhor, Jeová. E depois aqui ele chama Jeová do Elohim Elion. Ou seja,
aqui é a base de todos os equívocos e todas as manipulações. Abraão pensa, claro, foi levado a pensar que Jeová é Elion. Jamais foi isso que Melquisedeque proferiu a Abraão. E até hoje esse equívoco persiste. Por isso também é referido que Jesus veio segundo a ordem de Melquisedeque. Que o pai de Jesus não tem nada a ver com este Jeová. Nada comparável a Jeová. Mas também convém desde já deixar claro, mais uma vez, que também a ordem de Melquisedeque nada tem a ver com o divino absoluto. Coisas de alienígenas. Então o rei de Sodoma venerava e cultuava a Elion, sob as indicações de Melquisedeque. E por isso o ódio de Jeová para com essa cidade-estado, para com aquelas 5 cidades-estado. Né? Conseguem entender um pouquinho melhor agora ao livrinho? Sodoma foi vilipendiada e destruída por cultuar a Elion e não a Yahvé. Até hoje, como Jezabel, como vimos lá na última exposição, Sodoma é ridicularizada e alvo de nojo por causa das suas crenças. Até hoje o termo sodomia, sodomita, vem relembrar que a entidade corporativa não esquece e não perdoa as afrontas. Não eram nada sodomitas, homossexuais. Apenas cultuavam ao Elion maior. Prosseguindo, Jeová, assim que essa comitiva se foi, logo veio para inspirar Abraão. No 15:1, depois destas coisas veio a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, Jeová a Abraão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Vão lá ver no hebraico, Devar Yah. Já não falamos dela, de Elion aqui. É só Jeová. Abraão confundiu tudo, ou foi confundido. Melquisedeque veio abençoá-lo em nome de Anu, de Elion, e ele achou. Foi enganado, claro, por Jeová, que lhe dizia que era o Elion, porque não veio o Elion em pessoa, com certeza, vieram homens. E mesmo o Elion é um homem. Então disse Abraão, soberano Jeová, né? Adonai Yah, que me hades de dar, pois ando sem filhos e o mordomo blá 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 blá. E eis que veio a palavra de Jeová a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, blá blá blá, não é? Então vocês veem tudo aqui, Devar Yah, Adonai Yah, e vem lá no outro, Elohim, Elion. Mas naquele 14:22 é onde vocês têm que se focar, que é impressionante, né?
no 20, né? Melquisedeque fala em Elion, nada de Jeová. E depois vão ver, Abraão disse ao rei do Sodoma, levantei a minha mão, lá onde é que terá aqui a mão e tal. Portanto, Avram é Abraão, né? E depois lá vem aqui, né? El, Yahvé, né? E Elion. Ele põe o título de Elion em Jeová. E até aqui vocês vão ver todos, jamais Melquisedeque fala em Jeová. A aliança é com Jeová, não com Elion, e muito menos com o Divino Absoluto. Então, o pacto de aliança é com o homem alienígena e não com a divindade. E não com a divindade. Pode ser uma divindade com D pequeno, menor. E realmente essa descendência mais tarde, lá como a areia, as estrelas do céu e a areia do mar, viria então para matar, roubar e destruir tudo aquilo que sempre este Jeová cobiçou e que não lhe foi atribuído por Elion. Então a vingança serve-se fria. E até hoje ainda ecoa ao longo dos tempos, das épocas, principalmente nessa zona específica do planeta. Ainda lá está a marca desse Jeová. Ainda lá está. Pois com a ajuda, não é, do Império Britânico, voltou então lá o povo à sua terra, que nunca foi deles. Quando dizem que foi deles, eram lá uns mendigos quase, né, que foram ali implorar, meia dúzia deles, né? Era já mais do que uma dúzia, não é? Lá os 12 filhos de Isaac, as 12 tribos de Israel. Era tribo nenhum, era apenas ali um clã. E esse clã era o dono de todas aquelas terras. Não era, mas ficou a ser. Então o Império Britânico fez lá, então, para satisfazer todos os cristãozinhos, não é? E todos os judeuzinhos, foi lá, ocuparam aquela terra mais uma vez, pela segunda vez, e até hoje é o que vocês veem. Portanto, tudo graças primeiramente a este homem Jeová, a este alienígena Jeová, e depois, não é, a todo o resto, à sociedade já implantada. Ele já morreu, como dizia Nietzsche, e muito bem, né? Este Deus está morto, está. Jeová era um Elohim, viviam muito tempo, mas também morriam, como nós vamos ver um dia. E então agora vamos ver como Jeová era um homem. Lembram-se o que é que lá está no Novo Testamento? Nunca ninguém jamais viu a Deus. Está ou não está? Pois, vamos ver Deus com duas pernas a andar, fatigado, sujo, esfomeado. Até à próxima.